Começou a gravação, o Anderson saiu. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos para mais uma reunião do Journal Club Disciple. E hoje a gente continua com a discussão do livro Sports Injury Research. Hoje a gente fala sobre o capítulo 11, que é o primeiro capítulo da quarta parte do livro, da quarta parte, que a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro passo daquele modelo da sequência de prevenção proposto em 92. E esse passo, ele fala especificamente do desenvolvimento das medidas ou intervenções preventivas, né? Então, o título do capítulo na verdade, é um título meio genérico, que ele fala uma abordagem pragmática, né? Uma abordagem pragmática, aí se você entender o contexto, é uma abordagem pragmática para desenvolver uma medida ou uma intervenção preventiva. O capítulo começa com um autor trazendo um pouquinho, fazendo uma revisão, na verdade, dos passos anteriores do modelo, né? Então, ele pensa. E uma coisa interessante é que a gente pode pensar esse modelo da sequência de prevenção, onde tem esses 4 passos, eu acho que por uma visão mais acadêmica de um pesquisador e uma visão um pouco mais pragmática ou para clínica, né? Para quem de fato está na ponta ali atuando com prevenção. Então, se a gente falar do modelo que foi desenvolvido como maneira de sistematizar no âmbito científico, né? O processo de prevenção de lesões, a gente tem aquele primeiro passo, onde a gente vai reunir dados, né, acerca da epidemiologia das lesões, tanto no que se refere à incidência, prevalência e também gravidade. E aí, baseado nesses dados, a gente faz uma investigação, então, da etiologia das lesões, que foi o que a gente vem discutindo até agora, né? Boa. Então, o que a gente vem discutindo até agora, etiologia, até a última reunião de capítulo de livro. E hoje a gente passa para o terceiro passo, que é desenvolver a medida preventiva com base nos mecanismos e na etiologia, os fatores de risco para lesão que a gente identificou na etapa prévia. Tá? E aí o nosso próximo passo vai se falar um pouquinho de avaliação de eficácia e efetividade das intervenções. Do ponto de vista mais pragmático, de clínica, o que a gente faz, ao invés de conduzir um estudo epidemiológico, você vai na literatura e vê quais são as principais lesões que acontecem naquela modalidade, qual que é a gravidade média daquelas lesões, e depois você faz uma investigação também dos principais fatores de risco colocados lá pelas lesões, seja numa modalidade específica ou seja para uma lesão específica, né? E também, quando a gente fala das medidas preventivas em si, o clínico, ele não vai, a priori, desenvolver uma medida preventiva, mas sim vai na literatura, olha o que tem de evidência, quais são as melhores intervenções disponíveis, e ele vai pegar uma dessas intervenções para aplicar com a população de atletas que ele tem, né? E aí sim ele pode avaliar os efeitos, entre aspas, né, daquela aplicação da intervenção no contexto específico onde ele está. Essa introdução... Nossa, Siri, me incomodando de novo. Afinal dessa introdução, ela é interessante porque o autor traz uma coisa que é muito importante do ponto de vista pragmático, né, que está no título do capítulo. E muitas vezes a gente tem a intervenção, ela já foi testada dentro de um ensaio clínico, por exemplo, a gente sabe que ela tem efeito, mas quando a gente vai implementar ali no contexto onde a gente está, a gente não consegue reproduzir aquele efeito que teve no estudo com os nossos atletas, né? Isso se deve... em boa parte por conta de uma incompatibilidade, às vezes, do contexto onde você está atuando e da intervenção que foi desenvolvida, que não casa muito bem com o contexto, ou seus atletas, as equipes, os treinadores não estão prontos para receber aquela intervenção e para conseguir aplicar ela da melhor maneira, né? A gente vai ter que tentar fazer adaptações, eventualmente modificar um componente ou outro da intervenção para compatibilizá-la com o contexto onde a gente está atuando. E é exatamente nesse sentido que o capítulo traz, né? Uma abordagem um pouco mais pragmática da prevenção de lesões. Tudo bem? Até aqui? Beleza. Boa. E aí ele... Falando Alguém? nessa parte de conceito, ou de contexto, né, tem um paper que saiu em 2018, da Caroline Bonin e do
do Van Merlen também, falando sobre isso. Então, tipo, fazendo a revisão e trazendo. Depois eu mando lá no Telegram também, que é uma coisa, querendo ou não, um pouco mais atual, olhando também uma parte um pouquinho diferente, mais para a parte qualitativa, mas falando dessa parte de contexto, que é bem importante. Esse artigo ele é muito bom, porque tipo, a gente fala, se a gente pegar os frameworks para prevenção que vinham antes, né, como por exemplo aquele TRIP Framework, ele na verdade era uma extensão desse modelo dos 4 passos que a gente acabou de discutir. E aí ele falava que no 5º passo você ia avaliar o contexto, né, onde você estava, ia eventualmente adaptar a intervenção, implementar ela no seu contexto e avaliar o processo de implementação. Esse artigo que a Pamela comentou, ele é muito legal porque, na verdade, ele propõe a gente revisitar o primeiro passo do modelo, que é você já investigar o contexto lá no primeiro passo, junto com investigação mais epidemiológica, a gente poderia dizer, né? Porque daí você consegue usar esses dados para nortear todo o restante do processo. Eu acho que é Pô, eu algo vim mal legal. preparada hoje, aí tem até o TRIP aqui, que é outro modelinho de prevenção. Essas edições aí estão top, hein? Então, vocês veem lá que naquele modelo do TRIP tem 2 passos a mais, né? Além dos 4, tem os 2 últimos, que seria avaliar o contexto e depois implementar e avaliar o processo de implementação. Mas vamos lá, vamos se ater a essa abordagem de 5 passos que o autor propôs aqui, né? Essa abordagem ela foi baseada em muito por vários frameworks que são utilizados na área de saúde pública, né, mais geral, ou para prevenção de lesões de uma maneira um pouco mais geral, não especificamente no esporte, né? Ele cita alguns frameworks lá. Eu me lembro que tem um da Austrália, tem outro que, se eu não me engano, é da Inglaterra, né, que ele se baseou. E aí um ponto interessante que ele coloca desse framework é que, apesar de ele ter sido apresentado de uma maneira linear e hierárquica, ou seja, a gente divide eles em passos, né? E acabou um passo, tem o outro, então passo 1, passo 2, 3, 4, 5. Na verdade, na prática, não é isso que acontece. Na verdade, existe uma sobreposição, tá, entre os passos e, e a gente não tem que ir de um passo para o outro necessariamente. Então, é possível a gente fazer loops dentro desse modelo, desse framework de 5 passos. Às vezes, você vai conduzir 2 steps, né, 2 passos ao mesmo tempo. São componentes diferentes de 2 steps ao mesmo tempo. Ele cita até alguns exemplos disso. Vamos começar a falar um pouquinho dos passos, então. O primeiro passo que ele coloca, né, ele, numa tradução, seria: fale para as pessoas sobre a intervenção e traga elas para perto, acho que é alguma coisa assim. Eu não sei se eu que estou viajando e eu que traduzi, eu que só escrevi do meu jeito aqui. Mas, basicamente, o objetivo principal desse passo é você engajar sua audiência, entre aspas, naquilo que você está querendo fazer, né, em termos de desenvolver uma medida preventiva. E a gente faz isso por meio de comunicação, né? Então, você tem que identificar ali quais são as partes interessadas e comunicar o que você está pretendendo fazer. Consultar também, então não basta apenas você comunicar, mas muitas vezes consultar também as pessoas, ouvir a opinião delas, o que elas têm a dizer, e dá para fazer uma investigação às vezes um pouco mais minuciosa, né, depois no segundo passo do modelo. E mais do que isso, né, além de você identificar e conversar com as pessoas, depois, como pesquisador, você vai ter que fazer uma coordenação de todas essas partes aí que vão estar envolvidas no processo de desenvolvimento da sua medida preventiva. Boa. Lá no Running Tree, o desenvolvimento do programa foi assim, né? Então, a primeira parte do estudo foram várias, acho que foram umas 3 reuniões de focus group com stakeholders, com próprios corredores, pesquisadores de corrida, clínicos, para desenvolver o programa de prevenção, né? Então, a gente meio que conduziu dessa forma a primeira parte. Também tem o paper, depois eu posso mandar lá no grupo, porque é bem detalhado, a gente conseguiu publicar em uma revista de estudos qualitativos, então conseguimos detalhar bem lá, tem as teorias pelo qual foi desenvolvido e tal, que vai para essa parte de comportamento, então é bem bacana. E eu fiquei super, tipo, fui lendo e eu fui vendo quão atual mesmo esse livro é, né? Mesmo tendo sido escrito há um bom tempo, né? Então eu achei bem bacana. E aí depois eu mando lá, depois alguém me lembra, que eu tenho que mandar esses artigos tudo. Não, boa, legal. E assim, é legal porque provavelmente vocês colocaram dentro dessas reuniões
você falou, os corredores, né? Tem várias pessoas que vão estar junto. E isso cai um pouquinho numa coisa que é falado nesse primeiro step, que ele volta a falar lá na frente, que é você ter uma abordagem bottom-up, né? Bottom-up. E, na verdade, não é o pesquisador que vai impor as coisas, né? Vai fazer do jeito dele sem considerar nada. Então, ele tem que trazer as pessoas, as partes interessadas para perto, os atletas, para conseguir, em conjunto, desenvolver uma medida que seja, não que seja um meio termo, né? Mas que atenda aos interesses dessas pessoas também. Porque senão você desenvolve uma intervenção, a gente fala que é context free, né? Livre do contexto, e aí no final, tipo, você pode ter uma baita de uma intervenção do ponto de vista metodológico, mas ninguém vai querer fazer o seu negócio porque às vezes não atende o interesse deles. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. Bom, aí dois pontos a mais que eu anotei aqui, que eu acho importante da gente comentar, é que nessa primeira etapa, né, você vai identificar as partes interessadas, é importante que cada parte interessada, depois de identificada, saiba qual vai ser o seu papel, né? O que é esperado de cada parte ali dentro do processo, porque isso vai facilitar a co-coordenação do processo aí pelo pesquisador. E durante o processo também é importante a gente ir dando feedback de como está se desenvolvendo o processo para manter o engajamento das pessoas que, querendo ou não, estão demandando um tempo, um esforço ali para ajudar a gente a chegar nessa medida preventiva. Acho que de primeiro passo era isso que eu tinha. Alguma coisa a mais, pessoal, para complementar? Não? Então, vamos embora. Então, no segundo passo, o step 2 que ele fala, ele coloca como estabelecendo o contexto, né? E aí é nessa parte, então, que a gente vai tentar identificar ali qual vai ser o papel de cada pessoa, né? Mais uma vez ele coloca entender quais são e quais são as pessoas e qual é o papel de cada parte envolvida interessada na intervenção, quais são seus interesses, o que já é feito, né? O que, por exemplo, nos clubes já é feito, o que eles pretendem fazer, o que tem de estrutura, de repente, para você considerar todo esse contexto no momento de pensar a sua medida preventiva. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Uma coisa importante é que você dá essa abertura das partes interessadas participarem, né? A gente já falou. Isso aumenta muito o engajamento e facilita a propensão depois a ter uma maior adesão à medida preventiva, né? Então, esse é um ponto bem importante. E uma coisa que eu não me lembro de ele discutir muito nesse passo, mas que entra um pouquinho naquele artigo que a Pamela comentou, de 2018, essa avaliação do contexto ela pode se dar em diferentes níveis, né? Então, você pode abraçar uma complexidade maior dentro dessa avaliação ou ficar avaliando coisas só a nível individual, no atleta. Então, por exemplo, avaliar o conhecimento do atleta, o que ele já faz do ponto de vista preventivo, enfim, você pode ficar numa avaliação o que ele se interessa mais por fazer, né? Quais são as barreiras para você implementar alguma coisa nova, mas você pode ir um pouco mais além. Você pode investigar, de repente, os treinadores, a entidade esportiva, mexer um pouquinho com as regras do esporte, né, do ponto de vista político. Tem como você fazer a investigação do contexto em diferentes níveis, aí tudo vai depender do quanto você consegue abraçar essa complexidade, né, em termos de tempo, de investimento e por aí vai. Falando um pouquinho do passo 3, que aí depois dessa avaliação do contexto, a gente vai tentar identificar quais são os problemas relacionados à lesão ali, questões de segurança, né, ou questões de segurança, preocupações e avaliação dos fatores de risco, né? Então, nesse passo 3, eu acho que tem um pouquinho a ver com a primeira parte do modelo. Ele fala que a gente tem que identificar quem são as pessoas que sofrem a lesão, quantas lesões, né, qual a frequência com que elas ocorrem, qual é a gravidade média das lesões, mecanismo e as circunstâncias onde acontece. E aí, todas essas informações, a gente imagina muitas vezes que a gente vai ter que montar estudo e coletar tudo, né? Mas, na verdade, já tem muito dado disponível. E ele coloca uma frase interessante que já tem muita coisa desenvolvida. Basta você saber para quem perguntar e onde olhar, né?
Então, se você tiver contato, de repente, ou abertura dentro de uma entidade esportiva, você pode, de repente, coletar algum dado, coletar não, né? Analisar dados que já são coletados por essa entidade. Aqui no Brasil não é algo muito comum, mas fora é algo mais corriqueiro, né? Das entidades esportivas coletarem dados, terem um sistema de vigilância um pouco mais estruturado e desenvolvido. Total. Agora, no nosso grupo de pesquisa, teve ali um convite para coletar dados e uma prova de corrida de montanha, né? Então, com corredores de montanha, e foi uma abordagem diferente, porque geralmente somos nós, pesquisadores, que vamos atrás das entidades, né? E aí eles têm um contato lá com uma pesquisadora de corrida, tal, e aí ela falou, ó, gente, tem essa oportunidade, vocês querem? E aí a gente, né, eu, Luísa, Ferrizo, a gente, com o Luiz Espanhol também, a gente pegou e falou, pô, vamos, porque é uma oportunidade meio única, é uma prova super grande, né? O Luiz sabe melhor, aí ele vai até correr na prova. Mas a gente meio que, quando vem essa outra abordagem, meio que a gente não pode perder, né? Porque os caras já têm ali a amostra, né? E às vezes a gente sofre muito para coletar esse dado, ir atrás desse corredor, né? Manter ele engajado e tal. Então, acho que vai ser bacana essa experiência aí, né? E meio que a gente está tentando fazer, porque vão ocorrer outros estudos dentro dessa prova. Então, seria meio que padronizar, de certa forma, a coleta, para também não dar para o cara vários questionários diferentes coletando a mesma informação, né? Então, eu acho que vai ser bem bacana aí. Depois a gente, até o final do ano, a gente conta como é que foi essa experiência aí. Boa. E nesse sentido, ter a chancela da entidade esportiva acho que facilita muito, né? Até o contato com os atletas, às vezes facilita o engajamento dos atletas para responder o questionário. Você não, você cai de paraquedas lá, às vezes o cara vai olhar para você e falar, quem é você, né? Você não tô sabendo de nada, você está aqui querendo me Total. encher meu saco. Eu não sei se algum de vocês já teve experiência de coletar dados, assim, das pessoas. Alguém já teve? Cara, é tipo, é uma humilhação, velho. De verdade, você vai lá, tipo, todo bonitinho, todo empolgado. Aí as pessoas, tipo, meio que olham assim, o que que você tá fazendo? O que que você quer, cara? Você daqui, Sim. sabe? Tem uma outra pessoa, assim, é bem mais receptiva. Então, às vezes, quando tem essa chancela de ter a pessoa ali que tá meio no comando e fala, ó, esse aqui e tal, eles vão coletar dado, as pessoas aderem muito mais, tal, se mostram mais interessadas, né? Mas, sim, e coletar dado na prova ali de corrida, pós-prova, cara, é muita humilhação, velho. Não é fácil, não. Eu estava revendo aqui meu resuminho do passo 3, né, que a gente estava falando onde coletar as informações. Então, além de você poder buscar dentro de uma entidade esportiva, ele fala bastante da literatura, né? Que a gente pode ir atrás da literatura, ver se tem alguma revisão sistemática disponível sobre dados epidemiológicos, fatores de risco para lesões, né, específicas ou dentro de um esporte específico. Conversar com as pessoas que estão lá na ponta também, para verificar a percepção delas em relação às lesões que mais acontecem. No meu mestrado, eu fiz isso. Então, além de eu ter coletado os dados de lesões dos atletas, eu fiz um questionário para treinador, para ver a percepção deles em relação às lesões, as lesões, né, em relação à articulação acometida e mecanismo de lesão, que eles viam com maior frequência nos atletas, né, dentro das equipes deles. Eu acho que é um dado que não é tão direto, né, tem um viés associado, mas eu acho que é uma fonte de dado que a gente pode usar porque a gente se aproxima mais do contexto onde a gente está. É um ponto importante. Aí acho que, só para complementar, a gente estava falando de coleta e não coleta, né? Então, por exemplo, lá quando o Luiz estava na Holanda fazendo o doutorado dele, primeiro ele começou com estudos observacionais com roedores de montanha. Então, ele foi atrás daquela primeira e segunda fase ali, né? Para tentar entender um pouco como que as coisas se comportavam, as lesões nessa população. E aí depois ele foi para a parte de testar um programa de prevenção. Aqui no Brasil, a gente já tinha alguns dados. Então, o Running Tree, a gente já foi mais direto ali para a parte de desenvolver o programa, né? Porque já tinham sido coletados até mesmo pelo Luiz, pela Bruna, Tia ali, no mestrado deles, dados sobre lesões da corrida, né? Em corredores recreacionais. Então, tipo, são dois contextos diferentes aí, falando já de ter que ir coletar o dado. Então, o próprio pesquisador foi lá e conseguiu construir, né, esses três passos aí, e daqui a gente meio que já foi para a parte de prevenção em si, porque a gente já tinha os dados. Boa.
E aí, depois de reunir... tem mais uma coisa aqui, que ele fala de fazer auditoria, né? Então, a gente pode ir nos locais, às vezes, de treino, observar como é que é o treinamento, como que é o contexto onde os treinos estão acontecendo, as condições de uma quadra, de repente, né? É uma outra fonte de dado que a gente pode ter. E depois de reunir todos esses dados, né? A gente tem que fazer uma avaliação não só quantitativa, mas também qualitativa dos dados, ver o quanto esses dados são representativos, né, da população que a gente está interessada, se tem uma similaridade de contexto ou não, para a gente também não se basear em dados que depois não vão ser muito condizentes com o contexto onde a gente está atuando. E depois de fazer essa avaliação que ele fala dos injury issues, acho que né? Veio a avaliação do risco, que aí ele fala um pouquinho daquela matriz de Radon's Matrix, que é um framework que vem de um modelo epidemiológico que relaciona ali o hospedeiro, o agente e o ambiente para você se nortear, né? E também na sequência temporal, para nortear o desenvolvimento ou avaliação dos fatores de risco para as lesões. Vocês conseguiram pegar essa matriz e entender? Tem uma tabelinha, acho que fica bem fácil de entender lá no capítulo, né? Ele coloca ali que o hospedeiro seria o atleta, o agente seria a exposição à modalidade esportiva e o ambiente seria o ambiente, os fatores ambientais que estão circundando esse atleta dentro da modalidade, né? E você poderia fazer a avaliação dos fatores de risco dentro desses três agentes, hospedeiro, agente e ambiente, em três momentos diferentes, que seria acho que meio que pré-exposição, né, o pré-evento, durante o evento e pós-evento também, tá? Então são as três possibilidades em termos de sequência temporal. Mais alguma coisa? Acho que a gente pode passar para o 4. Aí, então, no passo 4, depois que a gente reuniu todos esses dados, viu se eles são representativos da população, especificamente quando a gente fala dos problemas relacionados à lesão, e também fizemos a avaliação dos fatores de risco, a gente vai ter que compilar todos esses dados, os dados e estabelecer prioridades, né? Frentes ali onde a gente vai intervir, tá? E aí, quando a gente fala em estabelecer as prioridades, a gente tem que pensar em duas coisas: ações de curto prazo e também um planejamento de longo prazo. Porque tem coisas que, primeiro, que a gente não consegue endereçar todos os fatores de risco ou problemas que a gente identificou, né? Aí tem uma questão de tempo, às vezes até de pessoal para conseguir tocar projetos no sentido de desenvolver alguma coisa, financiamento também, né, que é algo bem complicado. Então são coisas que a gente não consegue às vezes abraçar toda aquela complexidade que a gente gostaria. E uma outra coisa que eles colocam também é que a gente tem que pensar é que tem pontos que a gente identifica nesse passo 3 que são mais fáceis de a gente atuar e mais rápidos também, e tem pontos que vão demandar um tempo maior. Então, a gente vai ter que avaliar bem quais serão as prioridades com base nisso, e aí a gente consegue estabelecer medidas ali mais imediatas e coisas que talvez a gente vai precisar planejar e implementar mais a a médio e a longo prazo. Então, ele até acho que cita alguns exemplos, eu não vou lembrar os exemplos exatamente, mas, por exemplo, se você identifica sei lá, um problema no piso de uma quadra de voleibol, tem um buraco na quadra. É algo que o cara consegue fazer o reparo, sei lá, em uma tarde, acho que é até esse exemplo que ele usa, mas não é da quadra de voleibol exatamente, mas ele fala que consegue fazer o reparo em uma tarde, né? Mas, de repente, se você quer mexer numa regra da modalidade esportiva, isso vai passar por uma questão mais política dentro de uma entidade esportiva, provavelmente que regulamenta o esporte no país, no estado, enfim, federações, confederações, e aí é algo que a gente tem que planejar mais a médio e a longo prazo, tá? E aí esse passo 4 ele termina com o autor trazendo alguns critérios que a gente pode se basear para ajudar a gente na hora de estabelecer essas prioridades, né? Ele fala um pouquinho que a gente tem que olhar a frequência do risco. Então, qual que é a frequência com que o atleta é exposto àquele fator, né? O segundo ponto é, quando a lesão ocorre, qual é a severidade dessa lesão? Então, uma lesão muito severa ou não?
se for uma lesão muito, muito severa, e talvez seja algo que a gente tenha que atuar mais, de uma maneira um pouco mais rápida. Se o problema é simples de solucionar ou não, né, ou resolver aquele fator em específico, ele fala um pouquinho de o quanto a gente vai conseguir manter o interesse durante o processo, verificar o interesse e as condições que os stakeholders têm depois para implementar essa intervenção, e tem uma parte legal, né, mais burocrática também de você, e acho que cai bem nesse exemplo de mudar a regra. Se for algo que tem que passar por várias pessoas para ser aprovado, de repente não é algo que a gente vai conseguir fazer a curto prazo. Vai ter que esperar um tempo a mais. E aí a gente chega no quinto passo, né, que o autor até coloca no começo do capítulo, que seria o passo de foco maior desse capítulo. Que aí a gente estabeleceu a prioridade, beleza, a gente tem nossas prioridades, mas o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai endereçar essas prioridades, né? E a gente fala especificamente em desenvolver as intervenções baseadas em evidências e também em modelos teóricos, né, para endereçar aqueles fatores de risco que são as nossas prioridades. E aí, dentro dessa etapa, ele descreve alguns princípios gerais para ajudar a gente a gerar essas soluções para cada prioridade que a gente colocou. Tá? Acho que são 5 princípios, não, 4 princípios, que é a dimensão de tempo, o nível da intervenção, a direção do processo de intervenção e a relação, que a gente falou um pouquinho, a relação entre o hospedeiro, agente e o ambiente. Tá? E aí, depois que ele começa a falar desse passo 5, ele vai falar bem detalhado um pouquinho de cada princípio, tá? Que ele estabeleceu na introdução do Step 5. O primeiro princípio, então, é a time dimension, né? A dimensão de tempo. Ele cita 2 coisas. Primeiro, ele fala um pouquinho daqueles níveis de atenção à saúde. A gente pensa um pouquinho nesses níveis de atenção, primário, secundário e terciário. Então, o primário são aquelas medidas que vão tentar atuar no intuito de evitar que a lesão ocorra. O nível secundário seria dar um atendimento imediato e estabilização, entre aspas, né, do atleta logo depois que a lesão ocorreu. Então, você dá uma atenção imediata para evitar que ela se torne algo mais grave. E o nível terciário seria o nível de tratamento, de reabilitação, para evitar disfunções a longo prazo e também recorrência. Se eu estiver errado, vocês vão me corrigindo aí, tá? Porque eu sempre me perco nesses níveis de atenção. E aí uma outra coisa que ele coloca, que dá até para fazer, entre aspas, né, um paralelo com os níveis de atenção, é aqueles momentos da matriz de Radon lá. Ele fala que tem muita relação com o time point onde você vai pensar a sua intervenção. Se é pré-evento, se é durante o evento, né? Ou no caso, fazendo um paralelo, logo após o evento, ou um pouquinho mais depois, né? Entre aspas. Seria a atenção terciária. Bom, acho que era isso. Alguma coisa a mais? Aí ele vai dando vários detalhes, né? De cada... Fala um pouquinho do nível da atenção, um pouco mais detalhadamente, dá exemplos, mas eu acabei não anotando nada um pouco mais minucioso em relação a cada tópico que ele vai falar nesse princípio de time dimension. Eu só fiquei um pouco em dúvida. São maneiras diferentes de... Tipo, 2 maneiras... Posso dizer que são 2 maneiras de abordar, né? Ele fala de fazer o brainstorming ali, que eu posso usar junto ou não. Ou... Sim. Sim, né? Esse Step 5 aí, ele faz, para mim, ele faz várias saladas, assim, porque é meio que uma salada, porque ele começa a falar de várias coisas e traçar uma correlação entre uma e outra, né? E aí acho que tem momentos que, na verdade, assim, várias dessas ferramentas, né, ou frameworks, eles têm uma sobreposição, né, de conceitos um sobre o outro. Às vezes não é completamente, mas um fala de uma parte que é colocada dentro de um outro. E aí dá para você usar os dois, ou eventualmente escolher um e usar. Tá? Nesse caso, acho que dá para a gente usar os dois, né? Porque é algo bem parecido. E a matriz de Radon aí te dá até o
o nível de atuação que você vai ter, se vai ser no hospedeiro, no agente ou no ambiente. O segundo princípio que eles colocam é o nível da intervenção, que pode ser uma intervenção no nível micro, né, individual, pode ser uma intervenção no nível de grupo, então, de repente, dentro de uma equipe, num nível um pouco mais macro, pensando na comunidade esportiva, ou até na sociedade como um todo, né? E aí cai mais uma vez naquela questão do quanto você vai conseguir abraçar a complexidade dentro da sua intervenção. E aí essa análise dos níveis, ele coloca que quando a gente vai fazer a análise dos níveis, a gente precisa incorporar alguns conceitos aí, considerar esses conceitos dentro da análise, né? Aí ele fala dos 3 E's da prevenção, dos conceitos de intervenção passiva e ativa, da abordagem ecológica e das 10 estratégias ou contramedidas de Radon, aí, que aí eu não vou lembrar as 10 de cabeça, mas tem uma porrada de medida aí que ele coloca. Os 3 E's da prevenção, acho que fica um pouco mais fácil de explicar, que aí vai cair um pouquinho também na questão do nível de intervenção que você vai ter. Dá para traçar um paralelo com a matriz de Radon até. Se a sua intervenção vai ser mais educacional, se ela vai ser meio que engenharia ou ergonomia, ou se ela vai mexer com a parte de política, de legislação, né? Então, a educação seria você aumentar sei lá como é que eu posso falar isso, o quanto as pessoas estão cientes, às vezes, do risco de lesão, de fatores de risco de lesão, mexer com o conhecimento que elas têm sobre lesão e como elas podem prevenir, e até fazer uma abordagem, às vezes, da parte comportamental, né, e determinantes comportamentais, tá? A nível de atleta, a nível de técnico e por aí vai. Já quando a gente fala dessas intervenções que tem um cunho mais de ergonomia, seria a gente mexer, por exemplo, no ambiente ou desenvolver um equipamento de proteção. É algo que vai mexer um pouquinho, se a gente for falar um pouquinho das estratégias das 10 contramedidas lá, de você atenuar, às vezes, a força, a magnitude ou o quanto de transferência de energia mecânica você vai ter, né? Pensando na lesão. E, por fim, quando a gente fala de política de legislação, seria, assim, acho que o exemplo mais claro seria mudança de regra ou, sei lá, promoção de alguma política dentro da entidade esportiva e por aí vai. O segundo conceito que eles falam é de intervenção passiva e ativa, eu acho que é um pouco mais claro até pelo nome, né? As intervenções passivas são aquelas que demandam um esforço nulo ou muito pequeno por parte do atleta para conseguir se beneficiar do efeito dela. Então, eu acho que o equipamento de proteção seria o exemplo mais claro. Apesar de a gente ter, muitas vezes, a voluntariedade do atleta para que ele use o equipamento de proteção, então tem muito equipamento que não é obrigatório no esporte, né? Então, você depende, em certo nível, da voluntariedade dele para usar. Uma vez que ele está usando, ele não precisa fazer mais nada, ele vai se beneficiar do efeito. Ao passo que, se a gente tem uma intervenção, de repente, baseada em exercício, tipo, não basta você dar o exercício, o cara saber do exercício e ele vai ter o efeito. Não, ele vai ter que se engajar e fazer o exercício, provavelmente com uma frequência específica, um volume específico, para poder se beneficiar daquele efeito, né? E aí uma coisa que eles comentam, né, que faz muito sentido, é que as intervenções passivas, elas são muito mais fáceis de você implementar e obter o efeito que você espera dentro do seu contexto, né? Aquele efeito que foi demonstrado no estudo, é mais fácil você reproduzir ele no mundo real. Ao passo que a intervenção ativa é um pouco mais difícil, porque você depende muito mais de uma questão de mudar o comportamento do atleta, muitas vezes da voluntariedade dele. Terceiro critério é a abordagem ecológica. Então, a gente pode intervir, aí é uma abordagem um pouco mais multidimensional, que a gente pode intervir, né? Junto ao atleta, tá? Com uma coisa um pouco mais específica a nível dele, mas a gente pode fugir um pouco dele também e pensar na parte política dentro dentro da entidade esportiva, ou mudar a regra de jogo, ou fazer melhorias dentro da capacitação da comissão técnica que acompanha os atletas, ou fazer alguma mudança, esqueci o nome do negócio agora, reforma numa quadra,
ou em algum equipamento que os atletas usam. Tá? Então, dá para a gente falar de diferentes níveis de atuação aqui por essa abordagem ecológica. E, por fim, tem as 10 contramedidas lá do tal do Radon, que ele usa como base lá a questão da magnitude da energia, quanto você vai ter de transferência de energia, o tempo para transferência de energia, e com base nisso você pode ir pensando as suas medidas. Eu não vou lembrar as 10 de cabeça aqui, se alguém quiser se arriscar, fiquem à vontade, mas eu acho que para quem vai ver o vídeo depois, no capítulo está bem descrito, né, as 10 contramedidas, tem até uma tabelinha, se eu não me engano, tá? Aí a Pamela já está esperta, aí, ó. Então tem as 10 contramedidas que ele propõe, né? E ele dá um exemplo ali específico de como seria cada uma dessas contramedidas. Beleza? Passando agora para o nosso terceiro princípio, que seria a direção do processo de intervenção, que a gente falou lá atrás, né? Que tem a possibilidade de a gente fazer uma abordagem top-down e bottom-up, sendo que a bottom-up a gente vai considerar muitos stakeholders no processo de desenvolvimento da intervenção, o que facilita muito a adaptação para o contexto, né? E, consequentemente, depois você conseguir engajar a sua audiência para, de fato, realizar e aderir a essa intervenção. Ao passo que uma abordagem top-down, aí parte tudo, muitas vezes, do pesquisador, que às vezes chega e vai impor alguma coisa, e talvez essa coisa que ele esteja impondo, do ponto de vista metodológico, sistemático, seja uma baita intervenção, mas que o atleta pode olhar para aquilo e falar, tá bom, tipo, para mim não faz muito sentido fazer isso, né? Tem até alguns estudos que avaliam viabilidade de intervenção que mostram que, às vezes, você propõe intervenção, mas os técnicos não gostam. Eles falam, não vou fazer com o meu atleta isso porque eu acho que isso não tem muito sentido para a modalidade, não vejo transferência disso para a modalidade. E aí o cara, beleza, não vai fazer. Então você demorou um tempão lá para propor o negócio. Se você não considera o cara no processo, mesmo que tenha uma baita de uma intervenção, pode ser que as pessoas não queiram fazer ela, de fato, né? Quando a gente fala de intervenção ativa, aí a questão da aderência e do efeito dose-resposta até é muito importante. Bom, e por fim, ele fala dessa relação entre hospedeiro, agente e ambiente, que aí cai um pouquinho na matriz de Radon, né? Tem relação com os 3 E's também, se a gente for ver bem, né? Que eu tinha comentado lá em cima. Então, se a gente vai falar do nível micro, né? De atuar dentro do hospedeiro, a gente pode falar de educação, ou até da parte de engenharia, ergonomia, mas quando a gente fala de política, de repente, da parte mais política lá do E, né, que seria o enforcement, a gente pode atuar no nível mais do agente, que seria a modalidade esportiva em si, e eventualmente até dentro do ambiente. Vai mudar a dimensão de uma quadra, por exemplo, sei lá, ou vai mudar o material, o piso de uma quadra para ele ser menos escorregadio. É algo que você vai atuar num nível um pouco maior, né? Que sai daquele nível micro do atleta ou de qualquer outra pessoa envolvida na modalidade em si, tá? E aí, para fechar, uma última coisa que eles falam nesse tópico é que eles adicionam uma terceira dimensão à matriz de Radon, né? Tem um estudo que propôs adicionar uma terceira dimensão a essa matriz de Radon para ajudar a gente a escolher dentre diferentes medidas que a gente pode ter desenvolvido e pensado, qual delas vale a pena a gente implementar. E aí ele cita 7 critérios que a gente pode se basear no momento de escolher essa intervenção, né? Qual seria a melhor intervenção. Eu também não lembro de cabeça quais são os 7 critérios, mas todos eles estão descritos no capítulo, porque isso eu lembro bem de cabeça. Beleza? Assim, do que eu anotei, chegamos ao fim, né? Então, se alguém tiver mais alguma coisa aí de pergunta, dúvida, ou queira acrescentar algum ponto, fiquem à vontade, pessoal. E dúvidas também aí podem falar. Pô, cara, enquanto eu tava lendo esse capítulo, na verdade, acho que hoje cedo apareceu para mim um alerta lá do Google de um paper que foi publicado pelo Luiz, pelo Bruno, pela Marina lá do programa, né? Que é sobre a implementação de um programa online de educação indoor para pessoas com dor musculoesquelética, né? Lá em Guarapuava, e eles vão entrar no sistema do SUS, né? E eles vão fazer a avaliação da implementação desse programa.
Então, acho que ele aborda vários aspectos que a gente falou aqui, né, de implementação, da abordagem top-down, porque eles conseguiram entrar no sistema de saúde ali, eles vão avaliar a implementação de várias perspectivas, o desenvolvimento, pelo que eu li, eu dei uma passagem de olho, ainda não li ele na íntegra, mas parece que eles vão ver da perspectiva do paciente, né, do provedor de saúde e do profissional da saúde também. Então, acho que pode ser que algumas coisas, alguns conceitos, lendo esse paper, talvez ele esclareça, mas algumas coisas talvez seja um exemplo. Não é sobre prevenção, né? E também não é no esporte, mas ele, assim, foi publicado agora e tem uma carinha, assim, que traz bastante coisa do que a gente está falando agora, de implementação, abordagens mais pragmáticas, né? Então, pode ser um bom exemplo aí. Boa. Assim, se ninguém tiver nenhuma dúvida, talvez para a gente fazer um fechamento, a gente pode colocar aí, sei lá, qual que seria a mensagem principal do capítulo, né? Tipo, os pontos principais. Porque tem muitos conceitos que é legal, mas eles são, eu acho que são detalhes, né? Então, dentro de cada sessão tem os detalhes, mas qual que é a ideia geral que teria que ficar desse capítulo, pelo menos do meu ponto de vista, né? É que você tem, tipo assim, você tem problemas relacionados à lesão ali dentro de uma equipe, dentro de um contexto específico. Apesar de muitas vezes a gente ter uma intervenção disponível, pode ser que ela não seja adequada do jeito que ela foi proposta inicialmente para o contexto onde você está atuando, tá? E aí você tem que ter um plano de ação para conseguir compatibilizar, de repente, aquela medida preventiva ou desenvolver uma nova medida preventiva baseada em evidência, em teoria, que seja compatível com o contexto onde você está. Só que para isso, ao invés de você fazer da sua cabeça o processo para chegar nessa solução para o seu problema, você pode usar uma abordagem sistematizada, que seria essa abordagem de 5 passos que eles propõem, né? E aí entra um pouquinho no que seria o processo de implementação de uma intervenção preventiva. De você não chegar impondo as coisas, de você primeiro informar as pessoas, né? Aumentar ali o alcance, todo mundo tem que saber, as partes interessadas têm que saber o que você está querendo fazer, você tentar engajar essas partes interessadas no processo também, e depois, aí sim, começar a investigar o contexto, estabelecer as prioridades, né? Identificar os problemas, depois estabelecer o contexto, estabelecer as prioridades, e aí sim você vai propor ali a solução para o problema que você tem, tá? E aí a abordagem bottom-up, nesse sentido, ela funciona muito melhor do que a top-down. Então, trazer os stakeholders para perto e deixar eles ajudarem na tomada de decisão é algo que facilita muito o efeito da intervenção no mundo real, né? Fora do contexto de teste sistematizado dentro do ensaio clínico. Eu colocaria esses pontos. Beleza? Boa. E aí, pessoal, dúvidas, considerações, críticas? Luiz só falou merda. Tá tudo errado. Só comentário, assim, de como eu que estou chegando agora, né, na pesquisa e para quem é clínico, né, porque muitas vezes a gente fala, mas de ler um estudo e fala, mas por que não fez assim, assado, né, assim, essa coisa para mim ficou muito a parte de priorizar algumas coisas, né, que às vezes a gente tem vontade de sair fazendo tudo, e daí quando você começa a entender o processo da pesquisa, você vê que não dá para fazer tudo de uma vez, né? Assim, tem que ir escolhendo, tem que montar esse plano, né, de ação que você falou, e como é muito distante isso dos clínicos, assim, sabe? Eu acho que só quem participa mesmo, né, ou de algum grupo de pesquisa e tal, que tem noção, assim. Porque mesmo lendo o artigo pronto, né, vendo o paper pronto, você não tem noção o que aconteceu para chegar naquele resultado final, sabe? É muito, tipo, é muito a ponta final, assim, não dá para ter ideia do que acontece, assim, dos processos e de como é sistematizado e tudo mais. E aí, sobre também essa coisa de sistematizar, né, até a abertura do programa da Unicid esse ano foi sobre implementação, né, ciência da implementação, e ele estava falando bastante como
A gente ainda está engatinhando, né, nessa questão de implementação, no Brasil um pouco mais ainda, né? Então, como é importante essa coisa de sistematizar, de criar, né, os padrões e repetir, né, e ter essas etapas. Então, talvez para quem lê esse capítulo, né, que não esteja tão envolvido, não faz muito sentido. Nossa, para que tanta coisinha, tanto framework, tanto... Mas aí você começa a perceber a importância, né, de ter um sistema bem que pode ser reproduzido e tal. Tô achando bem interessante. A Ana meio que tá passando isso na pele, assim, porque quando a gente foi conversando ali, vamos fazer um estudo com o Journal Club, vamos, ela já queria ir para a implementação do Journal Club, avaliar a efetividade do Journal Club, tal, aí... Foi Não, isso que eu pensei quando eu dei meu depoimento. e aí, tipo, não, calma, a gente precisa de alguns entendimentos antes de chegar nisso, o objetivo é chegar nele, né? Avaliar aqui, talvez, o Journal Club para transferência de conhecimentos e tal. Mas, tipo, a gente precisa entender um monte de outras coisas antes, né? E aí foi meio, tipo, não podando, né? Mas eu que tô mais, assim, orientando a Ana de certa forma, e ela vinha com várias ideias legais, e aí, tipo, vocês nem falar, não, a gente precisa recuar um pouquinho, entender isso primeiro para depois ir com mais firmeza para essa parte, né? Então, de fato, são vários processos, e às vezes a gente queria poder fazer tudo assim, meio que simultâneo, algumas partes, né? Como a gente pode fazer, mas falta pessoal, falta tempo, né? Financiamento, tal, tem um monte de barreira aí que a gente passa, tudo, mas a gente vai fazendo, uma hora chega lá, tenta chegar no mundo mais ideal possível, né? Mas é complicado mesmo. O Luiz sempre fala, né, que se tem uma lição que, sei lá, é primária nessa área, trabalhar com prevenção é trabalhar com processo, necessariamente. Tipo, não adianta você querer pular etapa ou fazer as coisas de qualquer jeito, porque no final você vai chegar lá na ponta e você vai ter um negócio que muito provavelmente não vai funcionar. Fazendo toda a etapa, despende horas, tipo, horas de ler framework e sistematizar o que você vai fazer em cada etapa, ir lá e conversar com a galera, e coletar dados, e colocar a galera junto para desenvolver o negócio. Chega na ponta, às vezes não funciona. Imagina se você fizer tudo de qualquer jeito, né? Aí você perdeu tempo, dinheiro, enfim. Exato, Então, essa... de certa forma, assim, meio que eu já penso nisso, né? Que lá teve a parte do desenvolvimento do Running Tree, aí parte do meu mestrado vai avaliar a efetividade ali, só que tem as outras partes de implementação, né? Que a gente vai finalizar agora no doc. Mas eu já, tipo, com esse aprendizado que eu tive, e ele foi todo sistematizado, eu já sei um monte de coisa que eu poderia melhorar para, tipo, reimplementar ele, testar ele de novo, sabe? Isso que ele foi completamente, tipo, seguindo todos os frameworks e tal, baseado em várias teorias comportamentais, e mesmo assim, tipo, para ter o efeito ali é difícil, né? Para você chegar e agradar a maioria, ter um bom engajamento, tem aqueles vários fatores que a gente tem que avaliar, né, para real ser implementado lá e alguém pagar por isso, né? Então, mano, é uma loucura, é bem isso que o Luiz falou, mesmo fazendo todos os passos, todos os processos, a gente não chega lá. É isso aí. Aí tem que fazer da cabeça, assim. Estava falando com a Ana agora, num paralelo assim, nossa, eu li esse capítulo, só consigo pensar lá, né, nas companhias de dança que eu trabalho. Gente, lá é tão difícil, nunca conseguimos aplicar nada. Aí você lê esse capítulo, você entende, talvez, o porquê, porque a gente tem essa coisa de achou um problema, não, então tem que agir assim, assim, e ninguém engaja, a gente não consegue que todas as partes se alinhem, né? Então, olhar esse planejamento, né? Antes de agir, você precisa olhar, pesquisar, pensar nessa questão de precisa conversar com todo mundo, mostrar para todo mundo, mostrar o porquê, não estou tirando da minha cabeça, estou tirando daqui. Então, foi muito, muito bom ver todos esses processos e o quanto eles estão, enfim, longe um pouco, mas que já é um começo, né? Porque se você nunca nota isso, nunca percebe de onde você tem que partir, você não sai do lugar. Então foi muito bom. Boa. São muitos processos, mas não desista, a gente chega lá uma hora. E a gente tem uma pergunta aqui do Hugo. Fala, Hugo. Atualmente chegam a usar essa matriz OREM, para quem sabe, existe um framework sobre implementação.
que é o REM Framework, aí cada letra é Reach, Effectiveness, eu não lembro o que é Adoption, Implementation. né? Isso. E a escolha mais comum do grupo ou uma coisa não anula a outra? Quer falar, Luiz? Quer comentar? Eu posso comentar. Eu tinha até lido a pergunta dele aqui. É uma coisa, assim, na minha visão, depois você pode até complementar se você quiser. Uma coisa não anula a outra, tá? Porque o processo que eles descrevem aqui nesse capítulo, quando você chega no step 5, você chegou na sua medida preventiva, entendeu? Aí você vai ter que implementar ela com a população, na sua população de interesse, e só depois você vai avaliar esse processo de implementação, né? E o REAIM, ele é um framework que ele é usado para avaliação da implementação, do processo de implementação. Tá? Esse acrônimo, né, fala de cada frente ali da implementação que você pode avaliar. É o alcance, a efetividade, né, que muitas vezes aí, dependendo do que você está fazendo, é o dado de redução de risco de lesão que você vai ter, a adoção, a intervenção, uma avaliação geralmente um pouco mais qualitativa do processo de implementação e o quanto, de repente, os seus atletas, as equipes que você implementou, conseguiram manter a intervenção ao longo do tempo, depois que você parou, sei lá, de coletar os dados. Aí você vai lá na frente e reavaliar quantas das equipes continuaram fazendo aquilo que você propôs, né? Então, seria um passo adiante. Usar o REAIM seria um passo depois desse framework, tá? Perfeito, concordo com o Luiz também. E aí, no nosso grupo, a gente tem usado o REM para fazer as pesquisas de implementação. Por exemplo, o Running Tree, a gente está usando o REM agora para avaliar a parte de implementação também. A matriz, eu acho que a gente não chegou a usar em nenhum estudo que eu saiba, né? Ainda, pelo menos, mas quem sabe. Mas o REM a gente usa, sim, nessa parte, né, seguinte, né, que o Luiz falou. Uhum. O Running Tree foi o KTS que vocês usaram? Aquele Knowledge Transfer Scheme? Ou Não, foi foi Intervention Map. Intervention Mapping? Foi Intervention Mapping. E o KTS foi do Trail Six do Luiz, que foi desenvolvido. Da Holanda, né? Isso. Então, tipo, tem esse modelo de 5 passos, acho que ele fica um pouco mais próximo do que seria esses outros frameworks, para você chegar até a intervenção, né? Só que, por exemplo, o KTS ou mesmo o TRIP, eles já colocam dentro deles a avaliação do processo de implementação, entendeu? E aí, uma das ferramentas que você pode usar para avaliar esse processo é o REAIM Framework. Tá bom? Bom, acho que é isso. Alguma pergunta mais? Boa. Foi? Acho que foi. Então, beleza. Então, finalizamos mais uma reunião, 9h01 em ponto. Estamos muito Semana bons. que vem temos discussão de artigos, certo? Agora a gente começa uma nova modalidade já, né? Não, ainda é De lesão. tratamento, né? Foi prevenção, agora é tratamento. Tratamento. Ah, é verdade. Foi verdade. Então, mais uma de futebol. Sim, a última. Depois a gente... Boa. Então, não percam. Semana que vem, cenas dos próximos capítulos. E a próxima modalidade vai ser vôlei, né? Nós temos aqui Anderson. Temos um expert em vôlei. Até com a fotinha dele aí, ó. Do SESI. Ok. Expert mais ou menos, né, galera? Expert mais ou menos. Quem vai tocar as reuniões de vôlei vai ser ele. Não, a gente se ajuda, a gente se ajuda. O bom é que eu só dou palpite clínico, aí a gente fica tudo certo. Então, mas isso que é top, velho. Teve coisas que a gente discutiu de futebol, que o Yuki tava, né? E ele trabalha lá no Grêmio Prudente. Então, ele já ia fazendo os paralelos com a rotina do clube. Acho que fica algo bem legal. Cara, isso é muito legal, assim, né? Até quando eu vou dar algumas aulas sobre prevenção de vôlei, quando a gente... Na verdade, para qualquer esporte, né? Tem coisa que a gente lê e fala assim, cara, seria perfeito, pô, legal, mas quando você entra na prática, no dia a dia, tem coisas... E aí cabe bem uma das coisas que a gente está conversando agora, né? A parte de implementação, principalmente falando sobre prevenção, sobre algumas coisas voltadas assim, é bem mais complexo.
Teve coisas que eu tentei implementar nesses 5 anos de SESI que, cara, não ia para frente, mas porque era só eu e eu batendo cabeça frente a 40 negros. Aí complica. Faz parte, faz parte. Boa. Boa. Então, Então, nos vemos semana que vem. Decretado final de semana. deixa eu parar aqui.